Aí você fica, tá, vou ser pai, beleza, o que eu faço agora? Fala pessoal, tudo bem? Joel J falando. A convite da Urban Performance, eu estou recebendo dois grandes amigos aqui, empresários, que eu gosto muito do trabalho, Ricardo Basaglia, o famoso Baza, e o André Siqueira. Bem-vindos, a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, não é sobre empreendedorismo, mas é como empreender num lugar que precisa de tantas skills quanto no mundo dos negócios. A gente vai falar sobre paternidade. Antes, se apresentem, o que vocês fazem e também se apresente como pais de quem e há quanto tempo? Bom, todo mundo me conhece como Baza, mas eu gosto de me apresentar como pai do Felipe, de 6 anos, casado com a Fernanda. Nós dois tivemos filhos mais tarde, eu com 38, a Fernanda com 37. Sim. E isso foi uma experiência fantástica, que eu já estou com um monte de coisa aqui na cabeça. É incrível que só de levantar o tema, como já passa um filme aqui na nossa cabeça. Sim, 38 você, tua esposa 37. 37 anos. E isso foi um tema interessante já para puxar, porque quando você é novo e aí você foca na carreira, você acredita que você vai dar um pause e o dia e a hora que você quiser ter filho simplesmente vai acontecer. Sim. Só que o simplesmente vai acontecer foram 4 ou 5 anos, aquele período que normalmente você olha para o lado, parece que está todo mundo tendo filhos, menos você consegue. Sim. Então dali já passa tanta coisa pela cabeça. O Baza foi pai aos 38, eu também fui pai aos 38. 38. Aos 38. O André foi com quantos 29. anos? 29. Qual foi o primeiro sentimento que vocês tiveram quando vocês descobriram que vocês iam ser pais? Isso é uma resposta que eu tenho que talvez falar um pouco sobre mim. Eu sou a pessoa que quando eu compro um carro, a primeira coisa que eu faço é ler o manual inteiro do carro. Uhum. Quando eu compro um equipamento, eu leio o manual inteiro. E aquele frio na barriga não vem com manual. Aí definitivamente você vai para a livraria, fala, pô, vou comprar, vou falar com pessoas. E ali aquele sentimento é daquela ansiedade, mas ao mesmo tempo uma gratidão e ao mesmo tempo da descoberta. Então para mim foi tudo uma bola de neve de sentimentos acontecendo. E você, André? Tem caramba, isso aconteceu mesmo, né? Então, assim, o jeito que todo mundo falava que seria, de fato, foi isso e a gente recebeu esse presente. Sempre foi um sonho para mim ser pai, eu acho que não foi por acaso que eu fui pai cedo, era uma das coisas que para mim seria uma grande realização. E vem misturado com um pouco dessa ansiedade de como vai ser e agora, como é que vai ser esse setup novo, essa vida nova, tudo que está por vir. O meu caso ainda foi muito, muito impactante, porque na época era minha namorada, né? A gente estava consciente, não foi um negócio inesperado, mas ela tinha recém vindo para São Paulo, transferida do trabalho, e eu morava em Floripa. Então não era só uma mudança de eu vou ser pai, era uma mudança de eu vou para uma cidade nova que eu nunca morei, eu vou morar junto pela primeira vez com ela, e aí trouxe todo esse, e agora, o que eu preciso fazer, como que eu me preparo? Também entrei nos livros, cursos, botei lá a melancia na barriga para ver como seria a gravidez e fiz várias coisas legais para saber como seria o peso, como era carregar, fiz um curso super, super legal que ajudou nisso, a ter empatia, a entender melhor. Então foi uma ansiedade gostosa, positiva, eu diria que era um sonho realizado. No meu caso foi parecido também, né? Recebi a confirmação que a Larissa estava grávida, felicidade absoluta, mas parece dar um hiato assim, né? Você fica, tá, vou ser pai, beleza, o que eu faço agora? Aí você fica pensando, né? Aí você vai pedir informação para as pessoas, né? E eu lembro que quando eu pedi informação para as pessoas, alguns amigos, e eles plantaram uma semente na minha cabeça assim, ó, você vai ver, quando seu filho nascer, as fichas todas vão cair, todas elas vão cair. Só que não foi assim comigo. Eu fiquei naquela expectativa das fichas caírem, todas ao mesmo tempo quando ele nasceu. Não, elas caem um pouquinho, todos os dias, né? Todo dia tem uma pequenininha ficha que cai. E aconteceu uma coisa muito importante e impactante para mim. Eu adoro o meu trabalho, eu adoro o que eu faço. Eu ficava no escritório muito tempo, mas depois que meu filho nasceu, eu não quero ficar tanto tempo no escritório. Eu continuo amando o meu trabalho, mas eu quero trabalhar melhor, mais rápido, ser mais produtivo para voltar logo para casa. Conta um pouco o que vocês fazem hoje, né, o negócio de vocês, a origem de vocês, mas qual foi a primeira mudança no aspecto profissional que os filhos trouxeram na vida de vocês?
Puxa, eu trabalho com recrutamento de executivos já há 18 anos, eu sou CEO da Michael Page, que é a maior empresa de recrutamento de executivos no Brasil. Para dar uma ideia do que é isso, hoje são pouco mais de 200 headhunters. A gente entrevista 6.000 executivos por mês, contratando gerentes, diretores e presidentes. Em paralelo, eu produzo conteúdo de carreira e liderança nas minhas redes, artigo no Estadão, na Exame, na Rádio Eldorado, além do podcast Lugar de Potência. Então, tudo isso para dizer que eu faço muita coisa. Sim. E também, assim como você, eu amo o que eu faço. E é muito interessante, à medida que vem filhos, não só você se torna mais eficiente, como uma reflexão também que me veio é que quando eu tirava férias, como eu faço muita coisa, eu tirava férias de 1 semana, de 2 semanas, e que com filhos você começa a tirar férias de 10 minutos, de 15 minutos, e você vê o quão poderoso muitas vezes é quando você tem 10 minutos para respirar, porque é algo non-stop, ali dentro daquela dinâmica, mas um aprendizado de todos os lados. Você muitas vezes, quando você sabe que você vai ter um filho, você fica preocupado com o que você vai ensinar. E a grande verdade é que o tanto que você aprende, essa parte é maravilhosa. Você, André, qual foi a primeira mudança assim, já na tua carreira que o filho trouxe para você? Eu fui cofundador de uma startup, da RD Station, que não é mais startup, foi vendida para TOTVS há 3 anos. E naquele momento, na RD, eu vivi uma vida muito intensa profissionalmente, né? Os meus turnos eram de 13, 14 horas por dia, não era exceção, era regra. Eu permitia que o trabalho se espalhasse por toda a minha vida e tomasse conta. Eu acho que essa é, sem dúvida, a primeira coisa que fica óbvia, né? Meu trabalho não pode mais fazer isso, meu trabalho não pode mais avançar pelas noites, ele vai tomar tempo de algo que para mim é muito mais importante do que esse próprio trabalho. Então esse começo ele veio muito associado a colocar horários restritos para sair, coisas que parecem muito simples e básicas, mas que não eram parte do meu dia a dia. Com o tempo isso ficou ainda maior, né? Eu comecei a questionar um pouquinho do momento do que eu estava fazendo, as coisas que eu estava fazendo, e culminou até na minha saída da RD. Eu saí da RD, partes, eu acho que tinham tido mudanças do escopo, do tamanho da empresa, a estrutura. A empresa de quando você funda e tem 50, 100 pessoas é muito diferente da empresa com 800, com 1.000, como tem hoje. Sim, na RD tem 1.000 hoje. Hoje são 1.000. Bom. Só na RD Station, né? Porque tem as empresas do núcleo que foram compradas, Exact e Talos, e aí esse número é maior ainda. Mas hoje eu escolhi um estilo de vida que me permitisse ter mais liberdade, ter mais flexibilidade, e eu não vou dizer que é 100%, mas uma grande parte disso está associada a ter tido um filho. Mais da metade, você acha? Mais da metade. Uau. Mais da metade. Caramba, forte isso. Qual que é a idade dos filhos de vocês e o nome deles? Tem o Felipe, de 6 anos. 6 anos, Felipão, 6 anos. 6 anos. Grandão? Cara, eu tenho 1,94 m, minha esposa tem 1,84 m. Esquece. Então você já deve imaginar. Porque é interessante que as meninas tendem a crescer mais rápido, mas ainda assim ele é o maior da sala. Cara, teu filho vai ser muito grande, cara. Filho, já deve ser. Cara, e é por isso que ele já está nadando desde cedo aqui. Vamos colocar ele para praticar esporte. Exato. E você, André? Eu sou pai do Tomás, de 5 anos, e do Antônio, de 3 meses. Antônio, 2 meninos. Então aqui tem 3 meninos, eu tenho 3 também. Eu sou pai do João, tem 5 anos. Do Joaquim tem 2 anos, 2 anos e pouquinho. E do Pedro, que tem 1 ano e meio. Quando foi a primeira vez que os filhos de vocês fizeram uma pergunta para vocês, que vocês tiveram que parar para pensar e dar uma resposta assim, não aquela resposta, sabe, toma essa resposta e leva para casa, aquela que você teve que parar para pensar e elaborar uma resposta que talvez, se não fosse ele, né, se não fosse aquele instante, não sairia aquela resposta. Porque eu lembro, quando o João, meu filho, me perguntou por que eu trabalhava. Por que você está indo trabalhar? Ele falou assim, onde você está indo, papai? Eu falei, estou indo palestrar. Tá bom, e por que você palestra? Aí eu parei, né? Como é que eu explico isso para uma criança de 3 anos? Por que eu palestro? Por que eu palestro? Não, porque geralmente as respostas são, porque, sei lá, papai gosta, porque tem que pagar as contas, porque foi contratado, mas eu não queria dar essa resposta. Então a resposta que eu dei foi assim, olha filho, no mundo tem vários
tem várias pessoas passando por situações difíceis, né, com problemas. E o papai, quando ele vai palestrar, ele consegue resolver algumas dessas. E o papai sempre fala de você e volta para casa hoje. Foi essa a minha resposta. Então, meu trabalho é ajudar as pessoas. E ele aceitou, tá bom. Mas passou alguns dias, a Larissa me falou assim, olha, amor, deu certo porque o Joaquim estava chorando, que é o filho de 2, e aí o João falou, não chora, porque eu tinha saído para palestrar, não chora porque o papai ajuda as pessoas. Então aquilo fixou, foi bacana. Vocês se recordam um dia que vocês tiveram que elaborar uma resposta assim, para fixar na mente dos meninos? Bom, acho que teve várias, né? Mas algumas engraçadas, por exemplo, eu me lembro de uma que ele adora heróis e ele gosta muito dos Vingadores. Ele viu em dado momento alguém falando alguma coisa pro Tony Stark e ele veio me perguntar sem nem saber o que significava, se ele era playboyzinho, por exemplo, né? Então tem uma mensagem ali de, cara, você tem uma vida acima da média, você tem condições acima da média, você tem acesso a muitas coisas, mas tem muito do playboyzinho que não se importa com os outros, que esbanja e etc. Então, mas ele sabia o que era um playboyzinho ou foi só uma palavra que acho que foi a palavra que chamou, que chamou a atenção. Mas eu acho que das perguntas, uma que talvez tenha sido mais profunda e mais marcante foi em dado momento que ele perguntou sobre alguém. Não me lembro se a gente estava falando de Van Gogh, de alguém que morreu. E ele falou, mas por que ele morreu? Porque ele já estava muito velhinho. Então as pessoas quando estão velhinhas morrem? Sim, filho. Nossa, o vovô e a vovó falaram para mim que eles estão velhinhos, eles vão morrer? E vão, né? E é uma resposta difícil de dar. No instinto, não, falta muito e etc. Mas, e eu espero mesmo que faltem bons anos, mas é importante também essa perspectiva de vida de que sim, a maior parte da vida deles já passou, a gente não vai ter para sempre e traz a gente para pensar, né? Poxa, quantos encontros será que ainda existem e como a gente aproveita bem essas oportunidades, né? Poxa, escutando vocês falar, é incrível como histórias de falar de privilégio, você falar de morte acontecem, mas para mim talvez uma das mais desafiadoras foi, eu sempre tenho comigo, e eu tento passar isso para o Felipe, de não reclamar. Assim, minha esposa está comigo há 24 anos, ela nunca me viu reclamando, é contra completamente o que eu acredito. Então, cada vez que ele vem reclamar, eu falo, por que você está reclamando? Olha o lado bom, olha o que a gente tem, olha o privilégio, olha a oportunidade, que família linda. E de tanto ele escutar isso, um belo dia, ele fez uma arte e falei, olha, o papai ficou muito triste com você. E ele falou, papai, pensa positivo. Olha como a gente tem uma vida bonita, olha a nossa família, olha tudo que a gente tem. Você não pode ficar triste dessa forma. E aí você fala, como é que você responde? Primeiro você corre pro banheiro e dá risada lá dentro, para ele não te ver. E aí depois você pensa o que você vai falar. Eu tenho uma mania, né, de falar palavras de afirmação para eles. Então eu olho para o João e falo, você é rápido. Aí eu olho para o Joaquim e falo, você é rápido. Aí eu olho para o Pedro e falo, você é rápido. Você é forte, você é corajoso, e vou falando, né? E aí um dia o Joaquim, que é o filho do meio, fez alguma coisa com o Pedro, e eu não sei exatamente o que era, peixe, puxou, pegou a mamadeira, e aí Joaquim vem aqui, Joaquim vem aqui, vem aqui, vem aqui. O que o papai falou para você? Que eu sou rápido. Eu fechei aqui, eu falei, por dentro eu falei, acho que tá dando certo esse negócio. Você falou que eu sou rápido, pô. Só que ele tinha feito uma estripulia. A gente aprende muito, muito, muito. Como é que foi a primeira reunião de pais e mestres na escola? Sensações, aprendizados, o que você viu, o que você percebeu, o que você aprendeu. Eu quero ouvir vocês porque eu vou te falar como é que foi a minha. Cara, eu tive uma sensação imensa de orgulho. Acho que foi uma das vezes que eu mais senti orgulho na vida. Provavelmente mais do que a venda da RD para TOTS. Mas a primeira de feedback individual, de contar como foi o semestre dele, a adaptação, foi um sentimento imenso de estamos fazendo um ótimo trabalho. E eu acho que a gente fez muito bem em colocar essa criança aqui e ela vai fazer o mundo melhor. Essa foi
a sensação que eu tive de ouvir, assim, eu não me cabeu. Eu cheguei a me emocionar ouvindo a professora falar na reunião. E você, Baza, como é que foi a tua primeira experiência? Foi muito parecido também, porque por mais que você tenha orgulho do seu filho, você note algumas habilidades, quando vem alguém de fora e começa a falar, puxa, mas seu filho é muito perspicaz aqui, ele é muito inteligente desse ponto, e eu confesso que foi instintivo, eu falei assim, eu não sei se eu entendi bem, você poderia repetir? Na verdade eu só queria escutar de novo, foi maravilhoso. A minha primeira vez foi maravilhosa, eu chorei, eu entrei na escola e chorei. E aí eu lembrei dos meus pais, assim, eu falei, então era isso que meu pai sentia, meu Deus, que coisa maravilhosa, tal. E era uma reunião de pais e mestres, começava 8 da manhã, eu cheguei 7h10, todo ansioso, tal, aí fiquei sentadinho lá atrás, aí a professora falava umas coisas para todos os pais, eu anotava, porque a Larissa não tinha ido, eu falava, deixa que eu te mando um relatório de como que vai ser, do aprendizado. Foi incrível, cara, foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. Você fica nervoso, você fica curioso, mas eu recordei muito do meu pai, recordei muito da minha mãe, assim, muito, muito, muito mesmo. E tem uma outra questão que eu quero perguntar para vocês. Quando foi o primeiro dia que logo que o filho de vocês nasceram e que vocês não estavam em casa? Quanto tempo demorou isso? Porque a minha foi no outro dia. Meu filho nasceu em um dia, no outro dia eu estava fora palestrando. Lógico, já era uma palestra que eu tinha sido contratado, não tinha como mudar, já estava de comum acordo com a minha esposa. Eu fui, palestrei e já quis voltar imediatamente. Quando e como foi a primeira vez que vocês já saíram logo que ele nasceu? A minha primeira vez, o Felipe já tinha 3 meses, então foi bem depois da sua. Sim. Só que eu tinha uma extensão do mestrado na China. E eu fui lá para ficar um período de quase 1 mês. Sim. E aí começa a passar um caminhão pela cabeça. Como eu vou deixar meu filho, né? Como é que eu vou ficar longe, né? E dentro daquela dinâmica, por mais também, na época, minha sogra, o meu sogro, deram um baita de um suporte, ficaram em casa. Mas é um sentimento de quase que parece que estavam puxando alguma coisa de dentro de vocês, esticando, 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 aí o avião decola, e você fala, e aí? Sim. E ao mesmo tempo, quando você não é pai, muitas vezes eu me lembro de julgar pessoas que eu via fazendo uma live ali, uma videoconferência, com uma criança de 3 meses que nem interage ainda, e Sim. o pai ali todo babão, e você fala assim, mas não tem interação. Na hora que eu me vi fazendo isso, eu falei assim, cara, a vida é uma aprendizagem, uma atrás da outra, essa é a melhor parte. Sim. Quando o Tomás nasceu, eu tinha recém-vindo para São Paulo e RD em Floripa, né? Então era parte do combinado e do esperado que eu tivesse várias idas para Floripa. Eu diminuí a duração de todas elas, mas com 1 mês e meio, 2 meses, eu comecei a ir semana sim, semana não, numa terça de manhã para voltar na quinta, à tarde, à noite. E é curioso, porque o recém-nascido tem a coisa da dificuldade, tem a coisa da noite mal dormida, do trabalho, das fraldas e etc. Sim. E muitas vezes, quando você está nessa rotina, nesse dia a dia, você tem uma vontade de sumir por uns dias, mas eu tinha essa oportunidade de sumir por uns dias e quando eu estava fora eu queria estar de volta, eu queria estar perto Exato. De novo, tinha um receio de esses medos bobos, né, do tipo, cara, será que quando eu voltar ele vai lembrar de mim, ele vai ficar feliz, ele vai sentir a ausência? Com o tempo você vai entendendo que isso é parte da rotina, é parte do contexto e faz parte. Tem uma coisa que eu faço recente, tá? Como eu tenho 3, que é pegar um dia e pegar um dia só para cada filho. Eu achava que, eu acho que eles não vão se sentir tão diferentes assim. Eles se sentem muito diferentes. Então, filho, hoje papai e mamãe é 100% seu. Então, eu fui com o João para um lugar, naquele dia. Aí ficou o Joaquim, esperando. Aí na próxima sou eu, né? Aí a gente foi para um outro lugar só com o Joaquim. O Pedro ainda é muito novinho, né? Então, eu fui entendendo que tem momentos que você pode valorizar muito essa experiência que ele sente que é só dele, que ele sente que ele tem um papai e a mamãe o tempo todo. E eu quero perguntar para vocês o seguinte, no teu caso você só tem um, não dá para fazer, no teu caso o teu ainda pequititico, não dá para fazer ainda. Mas quando que foi que vocês perceberam que existia diferença entre papai e mamãe? Então, por exemplo, tem coisas que as suas mães conseguem fazer e tem coisas que o pai pode fazer. Quando foi que vocês perceberam essas diferenças?
E quais diferenças foram essas? Cara, a minha foi na maternidade, no primeiro dia, né? Eu tinha um sono sempre leve, historicamente, e minha esposa um sono pesado. Então a gente às vezes dormia junto, eu percebi que ela ia no banheiro, mexia na cama, eu acordava e ela eu podia levantar, atender telefone, fazer o que fosse. Sim. E isso era um receio para quando a criança nascesse, né? E aí, amor, como é que vai ser, né? Você vai precisar e tal. E aí, na primeira noite, aí eu nem culpo ela, né? Depois de um parto, de horas e etc, etc. Na primeira noite, em dado momento, o bebê começou a chorar. E eu, instantaneamente, acordei, peguei o bebê no colo e comecei todas as técnicas que eu tinha ouvido falar até então, e chiado, e balanço, e charutinho, e isso e aquilo, e nada do bebê parar, e ele chorando e chorando cada vez mais alto, e a minha esposa relaxadona, dormindo, apagadona. E eu comecei, e agora, o que eu faço, e deram, sei lá, 15, 20 minutos, e nada dela acordar, e de repente ela olhou para o lado, meio sonolenta, falou, tá tudo bem? Eu falei, não, faz 20 minutos aqui que ele tá chorando, eu não sei o que eu faço. Cara, ela não precisou nem dar o mamar, ela segurou ele no colo, ele parou de chorar. Essa ligação com a mãe é um negócio, é o cheiro, é o ritmo da batida do coração, é uma ligação literalmente umbilical, né? É um negócio que a gente não consegue replicar. E eu acho que isso talvez para mim tenha sido até um desafio nos primeiros anos, porque eu tinha um amor imenso pelo meu filho e eu sentia que, cara, ele brinca, ele gosta de mim, mas não é igual a mãe, né? Sim. A mãe, o que ele mais queria era a mãe. Tinha hora que a mãe ia sair e falava, fica comigo, eu não quero, eu quero a mamãe. E eu fui entendendo que, assim, não sem esforço, né? Cuidar, amamentação e etc. é um esforço imenso. Mas essa identificação com a mãe é instantânea. E a minha não, a minha foi construída, né? E hoje... E hoje eu acho que não existe mais uma diferença clara entre se ele sair, a gente já viajou, já ficou junto, já fez várias coisas. Então foi muito legal ver essa construção, mas especialmente esse começo, cara, assim, é impossível replicar a mãe. Impossível. Eu acho fantástico essas fichas que vão caindo. Eu me lembro de duas situações. A primeira, na sala de parto, né, você fica pensando, puxa, seu filho lá tá dentro da barriga da mãe, no all inclusive, né, tudo quentinho, tudo controlado, né, e tiram ele, não é à toa que sai berrando. E aí depois que o médico vê que tá tudo bem com a criança, a primeira coisa que ele faz é colocar para sentir o coração da mãe e na hora a criança para de chorar. Isso para mim é algo muito mágico. E tem a ver também com a sensibilidade da mãe, uma experiência que eu tive, que foi a primeira vez que ficou somente eu e o Felipe, por mais ou menos 6 ou 7 horas, tinha tido o falecimento de alguém da família, minha esposa falou, não, eu vou sozinha lá para o interior de São Paulo, logo mais eu estou de volta. E eu falei, não, deixa comigo, já estou preparado, o Felipe já tinha ali 2 anos de idade, imagina, aqui tá, ia ser a primeira vez que íamos ficar somente eu e ele e minha esposa um pouco mais distante. E aí descemos para o parquinho, a gente estava brincando no parquinho, ele foi dar um salto, caiu em cima do braço, começou a chorar, e eu pegava no braço dele, ele chorando, e falei, não acredito, aconteceu isso comigo, né? E aí eu falei, bom, vamos para o hospital. Aí peguei uma mochila, joguei um saco de pão-puma, porque eu falei, vai ficar com fome, pelo menos eu dou pão-puma para ele, chego lá, o médico examina o braço, fala assim, olha, eu não estou vendo nada, o raio-x, dificuldade aqui, mas como ele está chorando, acho melhor engessar. E aí, voltamos para casa, ele ali deitadinho na cama, minha esposa chega em casa, ela olha para mim e fala assim, eu vou tomar banho que eu estava na rua, eu não vai. E aí só cobri o Felipe, né, com o bracinho enfaixado, coberto aqui. Aí do jeito que ela volta e sai do banheiro, eu, calma, eu posso explicar. Ela, mas o que aconteceu? Aí eu tirei o cobertor, eu saio 6, 7 horas, ele está com o braço engessado, o que aconteceu? Ele vem aqui, olha tudo aqui, e aí ele... olha aqui, começa a mexer no braço dele, mas tá doendo, Felipe? Não, tá tudo bem, mamãe, tá tudo tranquilo. Mas por que tá engessado? Não, é que eu tava com o papai, eu fiquei um pouco preocupado, mas com você aqui tá tranquilo. Aí ela mexeu assim com o braço dele, viu que não tinha nada, ela mesmo cortou aquele gesso ali
e com a mãe tá tudo certo. E o pai quase infartando, cara, daquela dinâmica. E são histórias que vão ficando para a vida, assim, do que é a conexão da mãe e principalmente esse instinto de bater o olho é ou não é algo que não tem como aprender. Você falou em choro, o choro do meu filho é eu quero a mamãe. Aham. Não ele começa a chorar, pode ser a situação, ele pode estar no colo dela. O choro, eu quero a mamãe. Esse é a fala, é instinto. Esses dias eu estava no quarto, chorou um filho, eu falei, o Joaquim tá chorando, ela é o Pedro. Não, é o Joaquim, quem tá chorando é o Pedro. Maestro Zezinho, uma nota, né? Nossa, o Pedro tá chorando em si bemol, sabe assim? Cara, um ouvido biônico, uma capacidade, assim, ímpar, indiscutível, inatingível e que é fantástica na relação. Agora, quando que foi o dia que vocês perceberam na paternidade de vocês que eu tô falando, eu tô rindo, mas é muito bom, que as coisas que os pais de vocês falavam para vocês faziam sentido? Sabe assim, agora eu entendi meu pai. É isso que meu pai sente. Agora eu entendi meu pai, né? Meu pai, infelizmente, faleceu antes do meu primeiro filho nascer, mas é inevitável, né? Acontecem algumas coisas com os meus filhos, eu falo, nossa, agora eu entendo mais o meu pai. Quando que foi? Como que foi isso? A primeira vez que vocês tiveram esse insight? Puxa, para mim tem algumas coisas, eu também já começo a dar risada, porque vem o filme também. Muito bom. Quando meu filho nasceu, meu pai também já era falecido, mas são algumas situações, desde algumas coisas que você escutava os seus pais falando e você achava talvez meio blasé, o importante é ter saúde. Uhum. Não, é importante ter saúde, mas também não é tudo isso. Até que seu filho tenha a primeira dor de ouvido, ou a primeira cólica, e você entende que não, o importante é ter saúde, porque você quer tirar ali. Até desde coisas que um dia eu me vi meu filho fazendo uma birra na calçada, e aí eu olho para ele e falo assim, se você não se comportar, o homem do saco vai passar e te pegar. E eu falei aquilo num ato de desespero, falei, não, eu não acredito que eu estou falando isso para ele. Eu estou vendo teu pai isso. Meu pai falava isso para mim, e depois você cresce e fala, nossa, mas que nada a ver essa situação. Eu acredito que depois que você se torna pai, é incrível como você se torna um melhor filho, porque você entende tudo que foi de responsabilidade para o seu pai, para a sua mãe, o tanto que foi difícil, e que quando você é criança, né, aquele take for granted, né, parece que já é de direito aquilo, você vê o que foi a dedicação. Então, para mim, eu também posso afirmar hoje que eu me tornei, eu acredito, um melhor filho depois de ter me tornado pai. E é muito louco o quanto é um processo de aprendizado, né? A gente vai aprendendo todo dia a sermos melhores pais, mas quando a gente olha para trás, não dá essa sensação com os nossos pais, né? A nossa sensação de criança é que eles já sabem tudo e que eles já executavam. Então, assim, às vezes eu olho para trás e penso, cara, será que meus pais estavam aprendendo igual eu tô aqui? Será que várias coisas eles não sabiam o que eles estavam fazendo? E a gente, é curioso, porque a gente fala o tempo inteiro do quanto a gente está vendo os nossos filhos crescerem. E a gente, como filho, está vendo os nossos pais crescerem sem perceber, sem se dar conta disso. Eles Olha o exercício de crescimento que eles passaram. Minha mãe, acho que ela tinha uns 24, 25 quando eu nasci. Sim. Caralho, quanto ela cresceu e amadureceu e mudou nesse período. E para mim, eu nem me dei conta, né? A gente nem percebe, a gente nem enxerga isso. Vocês tiveram... É porque assim, depois que eu fui pai, quase que todas as coisas que têm a ver com criança eu tenho vontade de empreender, ou de conhecer, ou de me associar. Acontece isso com vocês também, ou só foi comigo, cara? Acho que não nesse nível, mas eu não tenho dúvida que tudo começa a associar muito a ele, né? Vira a peça central, né? O Paul Graham, né? Que é um super investidor, um cara que escreve coisas muito legais, ele fala que é difícil a gente ter mais que um foco por vez. Normalmente você tem uma coisa que você pensa no banho. E, cara, assim, até meu filho nascer era meu trabalho 100% das vezes. Sim. Depois que meu filho nasceu, é meu filho 99% das vezes. Então, você começa naturalmente a ficar ligado nas coisas, né? Mas... eu não sei empreender, mas definitivamente o interesse de forma mais ampla. À medida que você conversa com as pessoas, e antes de você ter filho, as pessoas contam dos filhos, você escuta, você é interessado, mas é mais um assunto. Sim. Parece que depois que você tem filho, você quer saber no detalhe, você pergunta como a pessoa se sentiu, mas como você aprendeu, o que deu certo, o que deu errado. Você quer decupar aquele aprendizado para ver se de alguma forma você consegue
ser um pai melhor com Sim. base naquela experiência. Então isso para mim foi muito forte. É interessante nisso também, até a alegria como a gente recebe, por exemplo, a notícia de que alguém vai ser pai ou mãe, né? Até Nossa, ter filho, é cara, é muito legal, bom. parabéns. É óbvio que você está feliz pela pessoa. Você não tem a dimensão, mas né? você não tem a dimensão. Depois que você tem filho, cara, você acabou de receber o maior presente do mundo. Que coisa incrível, né, cara? Isso é muito diferente, né? Toda vez que eu vejo um pai aí chegando, eu falo, incrível, melhor conquista da tua vida, não tem nada igual, você vai conseguir, você vai dar conta. Eu vou incentivando, sabe? É legal, não é difícil não, você vai dar conta, você vai dar conta. Ah, mas me falaram que é difícil. Não, você vai aprender. Eu nunca tinha pego uma criança no colo antes do meu filho nascer. Nunca, assim, recém-nascido, Cara, eu né? também não, eu morria de medo. Quando Era um nasceu, negócio eu ali, como é que peguei era? assim, parecia que eu tinha 30 dedos gigantescos. Eu peguei com tanta convicção meu filho a primeira vez, assim, pá. Aliás, meus 2 primeiros filhos, eu recebi eles, assim, né? Porque o médico, ele já quer pegar? Não, na verdade, o primeiro ele tirou e me deu. O segundo eu peguei, né? O terceiro ele tirou e me deu também. Mas, assim, foi uma coisa... Vem escorregadio, né? E eu segurei e apoiei no meu braço e olhei aquele negócio assim, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Dá até vontade de ter outro, né, cara? Mas esse da habilidade é interessante porque me lembrou a primeira vez que eu fui dar banho no Felipe. E a sensação que eu fiquei é que o foco, a convicção era tão grande, assim como você está falando, que se ele escorregasse da minha mão, eu parava ele com a força do pensamento. Sabe aquele não, você segura ele ali dentro daquela cair. dinâmica, cara, vai dar ali aquela... vamos. Vamos, né? E aí, o primeiro banho foi meu, já segura a cabeça apoiado, a coluna apoiado. E a minha mãe, nossa, mas você nunca deu? Ah, mãe, meu filho, né? Acabou. Outra coisa que a gente não flerta mais com coisas pequenas, bobas, fracasso, né? Não tem flerte. Você fala, cara, eu vou conseguir. É óbvio que eu vou conseguir. Tem um ser humano ali que precisa de você, dependente de você, que se inspira em você, confia em você. Como é que é a rotina de vocês com o filho de vocês, assim, diária, assim, do dia a dia? Como é que é? Acorda, quem leva na escola? Ou lê? Ou leva no clube? Como é que funciona? Essa é algo que eu não abro mão. Eu e a Fernanda, nós treinamos cedo e a gente não abre mão de tomar café da manhã depois juntos, toda a família. É o nosso ritual. E é interessante como você vai desenvolvendo alguns hábitos, e um deles que eu comecei a praticar, antes eu lia o jornal no iPad. Só que depois que meu filho começou a crescer, eu comecei a assinar o jornal físico, porque eu não queria que ele achasse que eu estava jogando no iPad ou estava lendo no iPad, e ele ter realmente a sensação que eu estou lendo algo, que eu estou me informando dentro dessa dinâmica, e hora ou outra ele pega o jornal, finge que está lendo, e isso é demais. Quando eu ou minha esposa, a gente está com a agenda mais tranquila, nós levamos na escola, senão ele vai de transporte escolar, e aí depois ele passa o dia inteiro na escola, depois em casa a gente tem um suporte quando ele chega, e à noite, todas as vezes que eu estou em casa e eu chego a tempo, aí é o nosso ritual de eu contar uma história para ele dormir. E isso para mim, cara, é maravilhoso, só que eu evoluí de comprar livros. À medida que a gente foi... Ele vai crescendo, você já leu aquele mesmo livro 5, 6 vezes, ele escolhe o mesmo livro. O que eu fiz? Agora vai ser diferente. Eu peguei o ChatGPT e fiz um prompt, falei assim, nós vamos falar da Escola dos Heróis, onde tem os 2 meninos, as 2 meninas, que estão sempre sendo avaliados se vão entrar na Escola dos Heróis, porque é um processo muito desafiador. E aí depois que eu coloquei todo aquele contexto lá no prompt, cada dia eu coloco um prompt. Hoje o episódio vai ser sobre a importância de dar bom dia no elevador. Hoje o episódio vai ser como não brincar com o coleguinha. Então, de acordo com o feedback que eu tive do que é importante reforçar, vem uma história com o mesmo enredo, só que trazendo aquele aprendizado. Sim. Então, eu achei interessante. Então, para mim, o ChatGPT virou o meu livrinho infantil aqui. É incrível a sofisticação que as coisas vão acontecendo, e ele todo amarrado. Papai, hoje o que vai ter na Escola dos Heróis para que eu possa dormir? Vou querer esse prompt aí, hein? Pô, eu vou testar isso aí também, né? Caraca, Muito legal. muito bem. Cara, falar sobre filho é um assunto que a gente poderia ficar aqui horas, né? Cara, horas, dias, né? E cara, e vai embora. É maravilhoso. Vai embora. E o papo foi incrível. Agora, se vocês pudessem deixar uma mensagem hoje, né, para os filhos de vocês, para ela perpetuar na eternidade, e eles vão acessar essa mensagem. Vai estar escrita,
ela vai estar no YouTube. Aquela mensagem que pudesse repetir todas as vezes que ele precisasse. Putz, meu papai não está aqui, mas ele sempre me disse isso. Aquela mensagem para quando a gente não estiver. Que mensagem seria essa? Tem uma mensagem que eu venho refletindo, que é algo que eu escutei do meu pai, e aí acabou evoluindo na minha cabeça, que eu diria: Felipe, não importa a sua idade, a fase que você está vivendo de vida, lembre-se sempre de honrar 3 pilares. Honre a sua história, honre a sua palavra e honre os seus patrocinadores. Então, honre a sua história, de onde você veio. Sim. Né? Confie em você. O que te fez chegar onde você chegou? Honre a sua palavra. Não importa se você marcou 10 horas com seu amigo, 10 e 2 não são 10 horas. Se você prometeu um relatório para quinta-feira, sexta-feira já passou. Honre a sua palavra. E o terceiro, honre os seus patrocinadores. Quem vai te dar uma chance e quem acreditou em você. Eu acredito que se você focar nesses 3 pilares, a maior parte dos desafios você vai conseguir vencer. Uau, muito bom, muito bom. Você, André? Eu não sei se é muita pressão para ele ou se é justo, mas eu acho que a gente faz o mundo, né? O mundo tem problemas, tem coisas ruins e quem está fazendo isso é a gente. Sim. E que ter filho, para mim, foi a minha maior aposta em um mundo melhor. Ensinar os valores, ensinar as coisas boas, ensinar principalmente a deixar uma marca positiva, a fazer o bem, a se importar com as pessoas. Então, que ele entenda que ele é um instrumento importante para isso, que ele é um instrumento importante para fazer do mundo um lugar melhor. Eu procuro ser o exemplo para ele. Sim. Tento fazer o meu máximo para que ele enxergue isso e que ele consiga também fazer o mesmo para o filho dele, quando chegar essa hora. Que legal, André. A minha mensagem seria parecida com a de vocês. E para ter um efeito adicional, eu iria dizer para eles acreditarem sempre neles. Cara, acredita em você. Na pior das hipóteses. Vai bater um pênalti, não sabe se vai fazer o gol. Cara, acredita em você. Vai levantar a mão para fazer uma pergunta no meio da escola. Será que essa pergunta é boa? Acredita em você. Vou levantar a mão e falar que eu quero liderar esse projeto. Acredita em você. Acreditar em si vale a pena, sobretudo nos momentos quando a gente erra. Vale a pena arriscar na gente e dobrar as apostas na gente mesmo. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para todos eles, para eles não esquecerem nunca, nunca, nunca. Papo muito bom, muito gostoso. Conheci mais vocês, né? A gente sempre fala de negócios e hoje o negócio foi falar sobre paternidade. Quero agradecer a oportunidade da Urban Performance por abrir esse espaço de conversa para a gente falar sobre paternidade. Desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, todos vocês que fazem um trabalho incrível como nós, para fazer com que os nossos filhos sejam pessoas melhores, assim como a gente aprendeu com os nossos pais também. E se você não segue a Urban Performance nas redes sociais, conheça o trabalho maravilhoso que a gente faz nas redes sociais, que você vai ver o quanto isso tem relação direta com o seu dia a dia, com o seu trabalho e com a sua família. André, Baza, obrigado pela oportunidade. Galera da Urban, parabéns pelo trabalho, contem com a gente sempre, valeu, um abraço. Obrigado, valeu.